Olá, voltamos com propriedades do limite de uma função. Gente, a partir de agora eu vou apresentar para vocês as propriedades de limite, tá? Serão anunciadas sem demonstração, embora a demonstração seja simples e use a definição de limite, nós não iremos apresentar, tá? O importante é saber utilizar essas propriedades, porque essas propriedades serão ferramentas indispensáveis para você calcular o limite de uma função sem precisar recorrer a tabelas e sem precisar recorrer à definição formal de limite para demonstrar, tá? Vamos anunciar então, diante dessa importância dessas ferramentas, a primeira propriedade. A primeira propriedade é a propriedade 1, que diz o seguinte: se C pertencente a R, vou mostrar aqui para vocês, se C pertence a R, ou seja, você tem uma constante real, e f uma função definida como f de x igual a c, ou seja, a sua função é constante. O que acontece se você tem uma função constante? Para todo x real, então o limite dessa constante aqui é a própria constante. Essa é a primeira propriedade mais simples que tem, mais imediata. Basta você imaginar aí uma tabela, né? Se você quiser, tudo apenas uma justificativa, tá? Se quiser ver a demonstração, use a definição formal de limite, tá? Mas usando, imagine você usando uma tabela e como aqui você não tem o x, é uma função constante, então a sua tabela não vai variar, né? Qualquer valor que você apresentar para A vai dar o mesmo valor C, portanto o limite é C, tá? Essa é a primeira propriedade, ela é imediata, né? Mas está aqui formalmente anunciada para que você possa utilizar sem nenhum problema. O limite de uma função constante é a própria constante, tá? Exemplo, limite de menos 3 com x tendendo a 1. Qual é? Menos 3. O x não está variando, aqui não tem x, está o próprio menos 3. Limite de 11 com x tendendo a menos 4. É o próprio 11. Sempre é o mesmo valor da constante, tá? Essa é a propriedade 1. A propriedade 2. A propriedade 2 diz o seguinte: se você tiver uma constante e tiver uma função, tá? E essa constante está acompanhando a função. O que significa acompanhando? Está multiplicando, né? Seja do lado esquerdo ou do lado direito, está multiplicando essa função. E aí você vai calcular o limite dessa função que está acompanhada, aliás, de uma função toda, né? C vezes f de x. O que você pode fazer? Você pode jogar essa constante para fora, ok? E calcular o limite somente dessa função. É mais simples você calcular somente o limite da função isoladamente, individualmente, do que você calcular o resultado de uma função multiplicada por uma constante, né? E aí o que nós dizemos aqui didaticamente é você jogar esse c, essa constante, para fora, tá? Então basta calcular o limite da função sem a constante e em seguida, se esse limite for L, por exemplo, você multiplica pela constante, tá? Em outras palavras, o limite do produto de uma constante por uma função é o produto dessa constante pelo limite dessa função, tá? Essa é a propriedade 2. Exemplo, suponhamos que você sabe que o limite de 2x mais 1, vamos aprender daqui a pouco, a próxima aula, inclusive, e como se calcula isso aqui, tá? Mas suponha que você saiba que é 5. Só que você não está calculando isso aqui, você está calculando o limite dessa função com x tendendo a 2 multiplicado por 7. Bom, se você sabe que o limite disso aqui é 5, você aplica essa propriedade. Pega esse 7 aqui, joga para fora da função, observe, foi isso que foi feito, o 7 veio aqui para fora, está aqui fora, e você aplica o limite somente da função. Como você já sabe que é 5, 7 vezes 5 dá 35. Acabou, simples assim. O limite do produto de uma constante por uma função é o produto dessa constante pelo limite da função. Propriedade 3. Muito bacana essa propriedade aqui, ó. Se você sabe que o limite de uma função f de x com x tendendo a L e o limite de uma função g de x com x tendendo a M, então se você for calcular a soma dessas duas funções,
né? Ou suponha que você tenha a soma dessas funções, né? Então você aplica o limite, ao invés de calcular o limite da soma, você calcula o limite individualmente. Se um vale L e o outro vale o M, respectivamente, o resultado do limite dessa soma vai ser a soma dos limites, né? É o que dizemos, em outras palavras, que o limite da soma é a soma dos limites individuais, né? Por exemplo, você suponha que você saiba que o limite dessa função é menos 1, com x tendendo a 1, que o limite dessa função aqui com x também tendendo a 1 tem que ser tendendo ao mesmo valor, tá? Em todas as propriedades, tá? Importante salientar isso aqui, em todas as propriedades o x tem que estar tendendo para o mesmo a, tá? Não pode ser o x tendendo para números diferentes. Todas essas propriedades é para x tendendo ao mesmo a, tá? Então suponhamos que você saiba que isso aqui com x tendendo a 1 é menos 1, que o limite dessa função com x tendendo a 1 é 5. Se você for calcular a soma desses dois aqui, ó, observe que está aqui a soma. Ó. Menos 3x ao quadrado mais 2 está aqui, eles dois. E o 5x está aqui. Você não precisa calcular isso aqui. Você não precisa recorrer à tabela, à definição, nada. Porque você já sabe que o limite da soma é a soma dos limites. Então você aplica esse limite aqui separadamente. E esse aqui que você também sabe, separadamente. Se o limite desse daqui é menos 1, como já havia anunciado, e esse aqui é 5, como já havia dito, então vai ser a soma dos dois. Menos 1 mais 5, sinais diferentes, subtrai e pega o sinal do maior. Observe que foi um jogo sinal, que houve uma diferença, tá? Isso nos sugere a pensar o seguinte: se funciona para a soma, também funciona para a diferença, né? E a próxima propriedade. Propriedade 4 diz o seguinte: se você tem x tendendo a A, suponha que você saiba que com o limite de f de x com x tendendo a A seja L e o outro seja M, claro, com x tendendo ao mesmo a diferença será a diferença dos limites. Tá? O limite da diferença é a diferença dos limites. Se funciona para a soma, funciona para a subtração também. A diferença é apenas jogo de sinal. Né? Por exemplo, suponha que você saiba que isso aqui é 2, limite dessa função, limite dessa função com x tendendo a 3 seja 5. E aí você faz a diferença dos dois. Vou fazer aqui a diferença dos dois. Ó. Esse menos esse aqui. Você pode fazer o limite individualmente desse aqui, que você já sabe quanto é, está calculado aqui, e o limite desse aqui separadamente, individualmente, porque você já sabe quanto é, está aqui o valor, e aí você faz a diferença. Tá? Observe que tem um menos aqui no meio, e aí você deixa o menos aqui no meio. 2 menos 5 dá menos 3. Tá? Propriedade 5. Funciona também para o produto, tá? Propriedade 5 diz o seguinte: se você tiver uma função com x tendendo a que vale L, e uma outra função com x tendendo a que vale M, e você irá fazer o produto dessas duas funções, ou se porventura você precise calcular o produto dessas duas funções, basta fazer o produto entre os resultados de cada limite individualmente. O que quer dizer isso, de outra forma, é que o limite do produto é o produto dos limites, tá? Por exemplo, eu vou calcular o produto de x tendendo a menos 1 dessas duas funções. Daqui o produto. Eu calculo o limite individualmente, porque eu sei o valor de cada limite individualmente. Então, como o limite do produto é o produto dos limites, eu faço o limite desse primeiro e faço o limite do segundo separadamente. Esse aqui é 1 e esse aqui é 6. Então, o limite do produto eu não preciso calcular novamente, basta fazer 1 vezes 6. E 6 é o resultado do limite desse produto, tá? Óbvio que isso aqui pode ser estendido a duas ou mais funções em uma quantidade finita, tá? Tem que ser uma quantidade finita, tá? Suponha que você tenha 10, 100, 20, tem que ser uma quantidade finita, não infinita de funções, tá? Então você pode calcular, se você tiver 5 funções, todas elas multiplicando entre si, você pode calcular o limite individualmente de cada uma dessas 5 funções e multiplicar o produto dos resultados individualmente. Tá? Se funciona para o produto, também funciona para a divisão, né? Ou o quociente, tanto faz. O limite do quociente é também o quociente dos limites. Tá?
Significa que se você souber o limite individualmente de cada função, você também saberá o limite desse quociente. Claro que esse g que está dividindo aqui, ele precisa ser diferente de zero, né? E ambos também precisam ser diferentes de zero se o de baixo for igual a zero, né? Não pode ser zero em cima, zero embaixo também, né? Além de baixo ser diferente de zero, de cima também. Se embaixo for igual a zero, lá em cima também precisa ser diferente de zero, porque você tem uma determinação zero por zero, tá? De uma forma geral, basta o de baixo ser diferente de zero, tá? O limite do quociente é o quociente dos limites. Quando você tiver dois limites individualmente, basta calcular o limite do de cima individualmente para dividir pelo limite do de baixo. Se o de cima vale L, se o de baixo vale M, então o resultado do limite desse quociente será o quociente dos limites calculados individualmente, tá? Exemplo. Aqui nós temos uma função que você sabe que o limite é 2, que sabe que esse limite aqui é menos 1. Então você vai calcular o limite da divisão entre os dois. Esse por esse. Como você sabe que o limite do quociente é o quociente dos limites, você aplica o limite individualmente em cima, o limite individualmente embaixo. Em cima você sabe que é 2, embaixo você sabe que é menos 1, e 2 menos 1 vai dar menos 2. Simples assim, tá? Se funciona para o produto, funciona também para a potência, né? Por que deve funcionar para a potência? Porque funciona para o produto, e a potência de uma função é você tem um produto de funções, só que de funções iguais. Essa é a única diferença, né? Então, se você tiver o limite de fx com x tendendo a igual a L, e você quer calcular o limite dessa função elevado a n, tá? Aqui foi restrito a n pertencentes naturais, mas em alguns casos pode ser estendido a outros números não naturais, tá? Se você tiver uma função elevado a n de x tendendo a, se você sabe que o limite de f com x tendendo a é L, então o resultado vai ser elevado a n, tá? É o que nós dissemos, que o limite da potência é a potência dos limites. Ou seja, você pode aplicar, gente, didaticamente, o limite dentro da exponencial, tá? Dentro da potência lá na base. Por exemplo, se você tem aqui limite de x ao quadrado menos 23 com x tendendo a 5 igual a 2. Aí você quer calcular esse mesmo limite, só que aqui está o cubo dessa função. O que você faz? Você aplica o limite aqui dentro e coloca o expoente fora. Você aplica o limite lá dentro e deixa o expoente fora. Como tudo isso aqui é 2, uma vez que você sabe que é 2, então o resultado desse limite aqui vai ser 2 ao cubo, e 2 ao cubo é 8, tá? O limite da potência é a potência do limite. Se funciona para a potenciação, funciona também para a radiciação, né? Porque a radiciação é um processo inverso é, da exponenciação, né? Só que, claro, a radiciação ela tem algumas restrições, tá? Mas de uma forma um pouco generalizada, tirando as restrições, o limite da radiciação é a radiciação do limite. Então, se você tiver que calcular a raiz enésima de uma função f de x com x tendendo a, se você souber somente da função sem a raiz, basta extrair a raiz desse limite, a raiz enésima, tá? E aí a restrição qual é? Porque aqui eu posso ter um limite negativo e o n ser par. Aí não vai existir esse limite, tá? Por isso que tem essas restrições aqui, que o L precisa ser positivo, né? E N natural, ou se o L for negativo, o N tem que ser ímpar. É o caso de existência de raízes enésimas, né? Isso aqui vocês já sabem, tá? Então, de uma forma geral, o limite da radiciação é a radiciação do limite, salvo essas condicionantes aqui, tá? Exemplo, se eu quiser calcular a raiz quadrada dessa função aqui com x tendendo a menos 4, tem que ser tendendo mais uma vez repetindo ao mesmo valor de a, tá? Você pode calcular a raiz quadrada disso aqui, se você quiser, raiz cúbica e raiz quíntica, porque você sabe que o limite dessa função sem a radiciação é 4. Como eu quero a raiz quadrada, então eu aplico o limite aqui dentro, deixa a raiz quadrada, assim como acontece com a potência, acontece com a radiciação, deixa a radiciação fora, aplico o limite aqui dentro. Eu sei que isso aqui é 4, raiz quadrada de 4 é 2, tá? Todas essas propriedades aqui, elas foram
anunciadas com o limite bilateral, tá? E nós vimos que se funciona para o bilateral, funciona também para a esquerda e a direita, tá? Esse aqui é o à direita e esse aqui que eu vou escrever agora é o à esquerda. Funciona para os dois, porque isso aqui só existe o bilateral se existir ambos e forem igual a L, por exemplo. Tá? Então, se eu estou dizendo que vale aqui para o bilateral, está subentendido que vale para os limites laterais também. Então, se tiver algum cálculo de limite à esquerda ou à direita, você pode usar tranquilamente essas mesmas 8 propriedades que nós vimos lá, que elas também funcionam, tá? Também se aplicam, tá? Um exemplo, claro, gente, além disso, de você saber individualmente essas propriedades, você pode aplicá-las quando quiser, inclusive concomitantemente, tá? Eu posso aplicar as 8 ao mesmo tempo, 3, 2, tá? Elas podem ser aplicadas ao mesmo tempo, tá? Suponha que, por exemplo, eu quero calcular aqui, eu tenho x ao quadrado mais 2, o limite com x tendendo a zero eu sei que é 2, o limite dessa função aqui eu sei, com x tendendo a zero eu sei que é 1, o limite dessa função com x tendendo a zero eu sei também que é 1. E suponha que eu queira calcular o limite, observe que tem que ser para o mesmo a, né? Vou fazer aqui, vou bolar aqui uma questão para vocês entenderem. Suponha que eu quero calcular o limite com x tendendo a zero da raiz. Vamos colocar aqui cúbica, sem problema nenhum. Pode ser a raiz enésima que você quiser, tá? Com n par, né? E eu quero fazer o produto. Suponha, né, que eu tenho o produto dessa função com essa aqui. Vou colocar essa aqui, ó. E em seguida eu tenho a divisão. A raiz cúbica está pegando tudo isso aqui, né? Propriedade do limite da radiciação é a radiciação do limite. Eu aplico o limite lá dentro, ó. Então vai ficar limite de x ao quadrado mais 2 vezes x mais 1 com x tendendo a zero dividido pelo limite de x tendendo a zero de x ao quadrado. Vou colocar um parêntese aqui para ficar mais bonitinho. Menos 4x mais 1. Pronto. A raiz cúbica disso aqui será o limite dessa radiciação aqui. Aqui eu tenho o limite do produto, né? Como eu já sei que o limite do produto é o produto dos limites, eu não preciso ficar repetindo, mas didaticamente você deveria aplicar o limite aqui e o limite aqui, né? Como já sabemos que o limite do produto é o produto dos limites, vamos apenas multiplicar esses resultados aqui. O limite de x tendendo a zero de x ao quadrado mais 2 é 2. De x mais 1 é 1. Como aqui embaixo já está calculado também e é 1 também, pronto, corto 1 com 1, sobrou raiz cúbica de 2. Então o limite dessa função aqui, olha o quanto parece que é complicado, né? E é complicado realmente você fazer tabela com isso aqui ou usar mesmo a definição para comprovar em seguida, tá? Você usando as propriedades aqui, você, uma vez que você sabe os valores individualmente de cada limite de cada função, você consegue calcular a composição do limite usando todas as propriedades, seja raiz enésima, potências enésimas, produto, soma, subtração, constante e etc. Tá? Essa é a praticidade dessas propriedades. Tranquilo? Obrigado e até a próxima.